Vamos mostrar o protocolo de laser terapia em onicocriptose. Este protocolo é para o tratamento de onicocriptose quando não tem a presença de infecção. Pode ter um granuloma, mas apenas processo inflamatório. Pode ter o granuloma ou não. Então, essa primeira parte, que é sem infecção, nós vamos usar o laser vermelho direto. Não utilizamos fotossensibilizador. Não é inativação fotodinâmica. É apenas o laser direto. Utilizamos dentro da janela terapêutica de 1 a 6 joules. Nesse caso, estamos aplicando 3 joules. Hoje já se sabe que de 1 a 3 joules trabalha-se o processo inflamatório, mas quando a ferida está mais próxima ou tem sinais que podem já mostrar uma caminhando para a cicatrização. E dentro da janela terapêutica de 3 a 6 joules, um pouco mais, nós costumamos aplicar quando o processo inflamatório está mais exacerbado e nós queremos também buscar a cicatrização, porém controlar essa inflamação em fases iniciais. Às vezes também aplicamos doses menores, dependendo da gravidade do caso. Neste exemplo, estamos aplicando 3 joules em varredura em cada área. Uma área que tem uns 2 centímetros de comprimento, aplicando em varredura 3 joules, significa que estamos aplicando em torno de 1 joule e meio em cada centímetro, ou 3 joules em cada área, em cada lado da ferida. Depois, nós vamos aplicar, como vocês estão vendo, o infravermelho, que vocês veem apenas uma luz guia. Essa luz guia apenas para sabermos onde está aplicando. O infravermelho é invisível. Nós estamos aplicando também 3 joules, mas nesse caso por ponto, ao redor de toda a ferida, porque como vocês podem ver, o dedo aparece inflamado, não só na região em que tem a ferida, mas essa inflamação acaba pegando um pouco mais outras áreas também e áreas profundas. Daí, nós vamos espaçando mais ou menos com a distância de 1 centímetro entre um ponto e outro e aplicamos dentro da janela terapêutica também de 1 a 6 joules. Nesse caso também estamos aplicando 3 joules. Vamos aplicar em 6 pontos diferentes, que significa que vai ter uma dose total de 18 joules ao redor da ferida de laser infravermelho, sabendo que o infravermelho atinge os tecidos mais profundos e o vermelho atinge tecidos mais superficiais. É mais indicado para tecidos superficiais. Não que ele não atinja os tecidos profundos também, mas ele tem uma absorção maior em tecidos superficiais. E o infravermelho também atua sobre tecidos superficiais, mas tem uma absorção melhor em tecidos mais profundos. Então vejam que nós estamos aplicando ao redor de toda a ferida infravermelho e aplicamos sobre a ferida, nesse caso os granulomas, um de cada lado, após a remoção da espícula. Então é importante dizer isso, que primeiro nós fazemos uma antisepsia, remoção da espícula, secamos, né? Fazemos uma nova antisepsia, secamos e aplicamos o laser. Importante dizer que o laser sempre é aplicado fazendo uma proteção. Como vocês podem ver, ele está protegido com um filme plástico para não entrar em contato direto a ponteira com a pele ou com a ferida, por questão de biossegurança. Também tem um afastador neste aparelho, que vocês podem ver, que pode ser retirado. Esse afastador que vai afastar a ponteira em torno de 2 a 3 milímetros do contato com a pele, e esse afastador também pode ser esterilizado. Nós fazemos a aplicação do vermelho na ferida, fazendo varredura e chegando o mais próximo possível da ferida, né? E o infravermelho, como nós aplicamos por ponto numa região que não está ferido, embora esteja inflamado, nós encostamos totalmente. No caso do vermelho, não chega a encostar totalmente, mas está praticamente encostado. Não podemos dar distância, deixar distante,
para não ter um efeito de espelho, né? Um retroespalhamento. A aplicação é feita de 1 a 3 vezes por semana na primeira semana. Na segunda semana podemos diminuir essa aplicação para não termos um efeito de inibição. Então nós passamos para 1 vez ou 2 no máximo na segunda semana e vamos controlando a quantidade de aplicações, espaçando entre uma aplicação e outra, diminuindo dose também, conforme vamos vendo a evolução. É importante sempre dizer que o efeito analgésico é acumulativo. Nós não utilizamos esse efeito analgésico com dose inibitória antes de remoção da espícula. Embora, se nós aplicarmos acima de 6 joules, vamos ter uma dose inibitória, porém, teremos um efeito rebote quando passar o efeito dessa dose. E mesmo assim, a analgesia, quando aplicamos acima dos 6 joules, não chega a ser uma analgesia completa. Aí agora nós estamos mostrando um protocolo 2, né? Primeiro foi o protocolo 1 sem infecção, aí com infecção. Com infecção, utilizamos o azul de metileno, uma concentração menor que 0,5%, utilizamos um DAPEN de vidro e um microbrush, pingamos umas 2 gotas, 1 ou 2 do azul de metileno e com o microbrush recobrimos toda a ferida, todo o leito da ferida, isso após a remoção da espícula. Nesse caso, nós estamos mostrando a aplicação quando tem exudato purulento, quando tem infecção, né? O azul de metileno mais o laser vão produzir uma reação fotobioquímica e vai destruir os micro-organismos que estão provocando essa infecção, no caso, bactérias. Então, vejam, estamos recobrindo com azul de metileno. Depois de recobrir com azul de metileno, nós colocamos um papel alumínio e deixamos por 5 minutos para ter uma absorção e não ter a interação com a luz ambiente, de forma a preservar esse azul de metileno que está sendo absorvido pelo tecido para ele ter a sua ação fotodinâmica no momento da aplicação do laser. Aplicamos de 9 a 18 joules. Quando se trata de pele, ou seria para mucosa, que nós não trabalhamos com mucosa, mas em pele, podemos aplicar 9 joules. Em unha, costumamos aplicar 12 a 18 joules. Nesse caso, nos interessa aplicar na ferida, por isso 9 joules já seria o suficiente. Pode ser 9, 12 ou 18, ou de 9 a 18 joules. Eu vou fazer uma demonstração aplicando 18, mas poderia ser 9 joules. Vamos aplicar depois que é colocado o papel alumínio, deixa por 5 minutos e retira. E algumas pessoas podem perguntar, mas sempre vai se colocar o papel alumínio? Sempre vai se colocar o papel alumínio. Sempre 5 minutos? Depende do fotossensibilizador que você está usando, depende da indicação do fabricante, do laboratório, que vai dizer quanto tempo que tem que ficar em contato com o tecido para ter a absorção. Feita a absorção, retiramos o papel alumínio e agora vamos aplicar de 1 a 3 vezes por semana, de 9 a 18 joules. Vou aplicar aí 18 joules do vermelho. O vermelho que é melhor absorvido pelo azul de metileno. Se fosse curcumina, utilizaríamos o azul. A curcumina é melhor absorvida pela luz azul. E o azul de metileno, ou azul de toluidina, ou mesmo a mistura dos dois, ou azuleno, tem uma melhor absorção na cor vermelha. Aplicamos nesse caso, 18 joules que eu estou demonstrando, mas como eu disse, poderia ser de 9 a 18 joules. Importante dizer que o paciente sempre estará utilizando um óculos de proteção, assim como o profissional também vai utilizar o óculos de proteção por conta da luz emitida pelo equipamento de laser, que pode em contato com os olhos, sem a proteção de um óculos para esse específico comprimento de onda, para essa cor vermelha, que impeça, né,
essa passagem da cor vermelha que atinja nossos olhos, né, com a intensidade que o equipamento emite. Se nós não utilizarmos o óculos de proteção, podemos ter danos, né, na nossa visão. Então, muito importante a utilização do óculos de proteção como uma EPI. Então, vejam, apliquei aí 18 joules, apliquei 9, que esse aparelho vai até 9, aplico 9 de novo. Como eu tenho 2 centímetros de comprimento, que vocês vão lembrar desse dedo, né? Esse dedo com 2 centímetros de comprimento, essa área da unha, então eu aplico de 9 a 18 joules na área distal, de 9 a 18 joules na proximal. E eu vou repetir também de 9 a 18 joules na distal e proximal, na outra face desse dedo ou dessa unha. Então, eu estou aplicando na face medial, que também é conhecida como face tibial por podólogos fora do Brasil, e depois eu vou para a face fibular ou face lateral para continuar essa aplicação. A aplicação é feita também de 1 a 3 vezes por semana, até que a infecção desapareça, até que esse exudato purulento desapareça. Uma vez que desapareceu o exudato purulento, aí nós mudamos o protocolo. Para qual protocolo? Aí nós vamos aplicar o laser, como já foi demonstrado no início desse vídeo, em onicocriptose que não tem a infecção. Então, nós começamos aplicando com azul de metileno, a inativação fotodinâmica, e depois nós passamos para aplicar sem o azul de metileno, apenas o laser direto. Estou fazendo a demonstração aí da aplicação em tempo real, para que todos tenham uma ideia do tempo que leva para fazer a aplicação do laser terapêutico da inativação fotodinâmica numa onicocriptose bilateral como essa que nós estamos vendo. Isso simulando como se tivesse infecção. Nós vamos fazer essa diferenciação pela presença do exudato purulento, do odor também característico, além do processo inflamatório, né? Nem sempre a onicocriptose ela vai estar passando por esse processo infeccioso, muito embora nós saibamos que toda ferida ela acaba tendo a presença de bactérias da própria microbiota que se aproveitam para entrar na ferida, mas nem sempre essa ferida desenvolve um processo infeccioso. O próprio sistema imunológico, assim como também, dependendo da agressividade da bactéria e da quantidade de bactérias também dos micro-organismos que estão ali presentes, isso daí, essa equação de sistema imunológico, das defesas do organismo, e do outro lado a virulência ou a capacidade de infecção e a quantidade de micro-organismos, de bactérias, é que vai dizer se nós vamos ter uma infecção ou não. Muitas vezes o que as pessoas chamam de, entre aspas, unha infeccionada, que nem seria a unha, na verdade, né? Seria uma infecção no dedo, mas o que costumam chamar de unha infeccionada, muitas vezes nada mais é do que uma onicocriptose com uma inflamação. A infecção ela vai estar presente quando tiver essas características da presença do exudato purulento, do odor fétido, às vezes o odor fétido com um pouco exudato purulento, ou às vezes um odor fétido com muito exudato purulento, ou às vezes só o exudato purulento e o odor não está tão assim característico. Mas nós temos que saber identificar, além de identificar os sinais flogísticos, os sinais inflamatórios também que costumam estar presentes. Então, estamos vendo aí um tempo real de aplicação de 18 joules em cada área por ponto. É diferente da aplicação que nós fazemos no processo inflamatório na ferida, quando nós fazemos a varredura. Nesse caso, nós fazemos a aplicação por ponto. Estamos fazendo ainda em uma lateral,
Ainda vamos passar para outra, para fazer a demonstração, agora eu vou mostrar na outra, né? Depois de feita a aplicação, aí como que é feita a cobertura final? Pode-se utilizar um AGE para proteger, ou a cobertura ou curativa, ou cobertura que o profissional está acostumado a utilizar, apenas para manter o meio úmido, porque a cicatrização ocorre melhor nesse meio úmido. Para também, pode-se utilizar também um óleo ozonizado, ou um AGE, ou pode-se utilizar também um hidrogel, depende do caso, depende da presença do exudato, se é em grande quantidade, se não é, pode-se utilizar também uma fibra de alginato, pode-se utilizar uma cobertura de nanotecnologia, se bem que algumas coberturas são específicas só para quando existe processo inflamatório, outras coberturas são mais específicas para processos infecciosos. Feita a aplicação do laser, então, coloca-se esse curativo, essa cobertura primária, depois pode-se utilizar uma gaze, uma compressa de gaze estéreo. Eu gosto de utilizar a compressa de gaze de rayon. Rayon é melhor porque ele não gruda, né? É diferente da gaze de algodão, que gruda no leito da ferida. Então, tem gases de rayon que você pode cortar, pode ver em rolo, nós cortamos, colocamos em envelopes e esterilizamos em autoclave, ou já podemos comprar algumas que vêm esterilizadas dentro de seus envelopes próprios e até já embebidas com AGE, algumas e até com óleos essenciais. Como óleo de melaleuca e copaíba, além do óleo vegetal, que é o AGE. Podemos também utilizar algumas pomadas, como pomadas de própolis, caso o paciente não seja alérgico a própolis, ou pomadas que fazem uma mistura de própolis com papaína a 2% no máximo, que vai para cicatrização, porque a papaína 10% é mais para desbridamento. E a 2% trabalha-se para a cicatrização. Então depende também dessas mesclas dos produtos que estão disponíveis no mercado. Depois de aplicarmos a gaze de rayon, colocamos por cima uma atadura elástica Coban sem fazer muita pressão, ou uma gaze tubular, e pedimos para o paciente retornar a cada 2 ou 3 dias na primeira semana, para repetir toda essa aplicação, no mínimo, né, uma vez por semana, e no máximo 3 vezes por semana, a aplicação da inativação fotodinâmica. E depois que passa esse processo infeccioso, aí sim é que vamos fazer a aplicação do laser direto e os curativos ou coberturas apropriadas somente para o processo inflamatório e não mais para o processo infeccioso. Dessa forma, nós temos o procedimento, né, totalmente feito com laser terapia direta e laser terapia indireta, utilizando o vermelho na inativação fotodinâmica e o vermelho sobre o leito da ferida quando é processo inflamatório e o infravermelho ao redor da ferida. Quando utilizamos inativação fotodinâmica, não utilizamos o infravermelho, é somente o vermelho que é utilizado. Nem mesmo para auxiliar crescimento de unha, nem mesmo por nenhum outro motivo. Não há evidência nenhuma científica de se utilizar o infravermelho junto da terapia fotodinâmica. Aí estou aplicando, já deve ser a última aplicação, aí de mais 3 minutos, que seria mais 18 joules, e pronto, já estamos chegando ao final
desse procedimento, dessa demonstração. Qualquer dúvida, enviem perguntas que estaremos à disposição, eu estaria à disposição de vocês para responder, para conversarmos sobre esses procedimentos.